O vídeo a seguir não tem a pretensão de passar-se por voz oficial da Santa Igreja Católica. Caso haja alguma falha ou incoerência aos ensinamentos da Santa Igreja, a exemplo de São Tomás de Aquino, digo: se, por ignorância, fiz o contrário, revogo tudo e submeto todos meus escritos ao julgamento da Santa Igreja Romana. Nona fineza de Jesus sacramentado para com os homens. Jesus se deixou sacramentado para ser o mais humilde da terra. Somente com lágrimas, e não com tinta, com suspiros, e não com palavras, se poderia discorrer sobre esta prodigiosa fineza de Jesus. Porque verdadeiramente emudece a língua, e faltam os conceitos para explicar as humilhações em que o amor pôs o Rei da Glória no sacramento do altar. Toda a vida de Jesus foi um contínuo exercício de humildade. Desde o nascimento até o sepulcro, não teve em vista outra coisa que humilhar-se pelos homens. Nasceu humilde, viveu humílimo, e morreu mais abatido. Mas quando considero sacramentado, não posso deixar de cobrir o rosto de confusão, nem entender como resta ainda alguma raiz de soberba e vaidade no mundo. Aonde podiam chegar as humilhações de meu Deus, além de esconder-se debaixo de fragilíssimas espécies de um pouco de pão? Em sua encarnação, encobriu sua divindade, porém se deixou ver homem, e o mais formoso dos filhos de Adão. Neste sacramento, esconde o ser divino e humano, e não mostra mais que o ser do pão. Infinita foi a aniquilação que Deus fez de si mesmo, dizia o apóstolo, quando se uniu à natureza humana, que era vivente, racional e formada à sua semelhança. Pois qual será o abatimento em unir-se a uma natureza, não intelectual, senão insensível? Mas, que digo? Há uma natureza. Nem a uma substância corpórea se une, sacramentando-se. Pois, contente com os pobres acidentes, que não têm, pratica a maior humildade que podem conceber os entendimentos dos serafins. Ter reduzido Deus sua imensidão ao tenro corpinho de um menino arrebata em êxtase quem contempla essa maravilha. Mas reduzir-se Deus a um pequeno pedaço de pão, e a uma só gota de vinho, quem o poderá escrever sem lágrimas, ou pensar sem que se lhe quebre de amor o coração? No mais limitado fragmento daquela hóstia está todo inteiro o monarca do império. E mais, em qualquer mínimo ponto dela, ou seja, dos que entre se unem suas partes, ou dos que chamamos terminativos de sua quantidade, compendia o Altíssimo toda a sua grandeza. Ah, Nabucos e Alexandres mundanos! Como permanecem em pé vossas estátuas? Como não se desfazem em pó vossas soberbas? Como chora ainda a vossa ambição ao ouvir que não há mais que um só mundo a ser conquistado? E o Deus de majestade, o Criador de tudo, reduz-se a viver e morar em um ponto indivisível por vosso amor. Excedem as humilhações de Jesus sacramentado a todas quantas as sagradas penas nos dizem que padeceu sobre a terra. Quando conversava com os homens, levava-os aos milhares após si, atraídos e arrebatados pelos raios daquela divindade que resplandecia em sua carne mortal. E assim, sendo um menino, foi adorado pelos reis em Belém. Desfez a soberba máquina dos ídolos no Egito. E eram tão poderosos os influxos de seus olhos que os próprios hebreus, que não o conheciam, convidavam uns aos outros para recrear sua vista, dizendo: vamos ver o belíssimo filho de Maria. Sendo homem, tomou em sua mão um chicote contra os culpados. Se mostrou imperioso com os elementos, e formidável aos demônios. E ainda depois de morto se eclipsou no sol e cobriu o mundo de horrores. Ali está sujeito à vontade e arbítrio dos homens.
Mas o que é isso, se também seu amor o sujeitou aos brutos? Quantas vezes nos dizem as histórias que pisaram as bestas com seus pés seu divino e sacramentado corpo? Ali também o vereis em poder dos elementos insensíveis, porque ou as chamas de fogo consumem as espécies de que se veste seu corpo, ou as inundações das águas o arrebatam entre suas correntes, ou a terra com seus tremores o encerram em suas entranhas, dentro de seu sacrário. Mas, ó católicos meus, ouvi o que é mais do que tudo. Neste augustíssimo sacramento, pratica Jesus tão maravilhosos exemplos de humildade, que nele se fez sujeito até aos próprios demônios. Não uma só vez foram levadas as sagradas hóstias por ímpios feiticeiros às suas infernais assembleias, onde, juntamente com eles, em figuras corpóreas, foram vistos muitos malignos espíritos dançar e saltar sobre aquele adorável rosto, em torno do qual se rodeiam todos os céus. Dizei-me, agora, soberbos e altivos do mundo, onde estão aqueles pontos de honra tantas vezes praticados diante deste próprio Deus sacramentado? Ó cegueira digna de ser chorada com lágrimas de sangue! O Criador aos pés de uma criatura. E esta em sua presença, em sua própria casa, ultraja-o a sangue e fogo sobre a precedência de um lugar. Ou porque lhe negam um assento. Mas, ó sacramento docíssimo, escola incontestável da verdadeira humildade, eu abraço teus conselhos de todo opostos às falsas máximas do mundo. E, visto que desde a cátedra deste altar me ensinas o caminho real da vida eterna, eu me declaro perpétuo discípulo de meu Jesus sacramentado, que em tão prodigiosas humilhações me dá a mais evidente prova de seu amor. Se Jesus falou ao seu coração enquanto você via este trabalho, por favor, compartilhe estas palavras, tirando cópias deste documento para divulgá-lo para pessoas que você julgue que serão abençoadas por esta leitura. Por favor, permita que o Espírito Santo guie na evangelização, de acordo com os dons que ele lhe concedeu.
Restaura, ó Senhor, os costumes, alimenta as virtudes, consola os aflitos, fortifica os fracos, leva à sua imitação todos que se aproximam. Logo, quem quer que se aproxime do Santíssimo Sacramento, com particular devoção, e se oferece por amor com zelo ardente e generosidade a Cristo, que nos ama infinitamente, experimenta e compreende a fundo, não sem prazer e fruto para o Espírito, quão preciosa seja a vida oculta com Cristo em Deus, quanto vale estar em demorado diálogo com Cristo. Nada há mais suave na terra, nem mais eficaz para conduzir-nos pelos caminhos da santidade. Papa Paulo VI. Considera a Deus como o esposo de tua alma e o amigo que te acompanha sempre. E, assim, não pecarás, saberás amar, e conhecerás a prosperidade das coisas que necessitas. São João da Cruz. Nem todos os homens são iguais. Alguns amam a Deus. Te elegi como a minha riqueza. Em ti está o meu coração, minha herança e fortaleza, minha vida e salvação.